Boa noite a todos, graça e paz, irmãos. Obrigado, pastor Jair, primeiramente, pelo privilégio de estar nesse lugar, a liderança da igreja, minha família está quase bem representada aqui, quase toda aqui nesse lugar. Obrigado, amor, sabe, força desse momento, minha esposa que tem segurado a mão aí com força durante a nossa caminhada. E somos gratos ao Senhor por estarmos aqui na IBN e sermos acolhidos com tanto carinho, né? Amigos preciosos também da gente que estão aqui, desse momento de estar aqui na frente, não por qualquer tipo de apresentação, mas pelo significado que é poder compartilhar a palavra do Senhor com vocês hoje à noite. Além de um grande privilégio, estamos com o coração muito grato ao Senhor. Por favor, abra sua Bíblia no Salmo 131. Salmo capítulo 131 é o texto que nós compartilharemos hoje. A Bíblia, ela tem muitos paradoxos e alguns paradoxos, eles são difíceis de compreensão, ou pelo menos alguns são intrigantes, como o último ser primeiro. Se quiser ganhar a vida vai ter que morrer. Então a Bíblia possui alguns paradoxos assim que para algumas pessoas são mais difíceis de entender. Para mim não foi tão fácil compreender essas mudanças de lógica, aonde morrer é ganhar a vida, e se você quiser ganhar você tem que perder. Então o Evangelho tem essas quebras de pensamentos que faz a gente parar um pouco e somos obrigados a pensar o que significa de fato isso quando nós somos os últimos, e sendo os últimos nós nos tornamos os primeiros. Então, como isso acontece? E não tem jeito, isso não tem, para mim pelo menos, não tem muitas definições teológicas. Isso nós vamos aprendendo na prática da fé, na caminhada da fé, nos tropeços, nos levantar, nos aprendizados, na maturidade, nós vamos entendendo melhor quais são as implicações desses paradoxos. O Salmo 131, para mim, ele traz isso. Eu acho que ele é o centro da vida de Davi, do testemunho de Davi. Esse salmo é atribuído a Davi, faz parte do bloco daqueles salmos da peregrinação, o cântico dos degraus. E eu peço a paciência de vocês, nós vamos ler esse salmo todinho hoje à noite. Então, Salmo 131. Primeiro eu quero ler na Nova Versão Internacional, depois eu leio na Nova Tradução, na linguagem de hoje. Diz assim: Senhor, o meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. A Nova Tradução na linguagem de hoje diz assim: o Senhor Deus, ó Senhor Deus, eu já não sou orgulhoso. Deixei de olhar os outros com arrogância. Não vou atrás das coisas grandes e extraordinárias que estão fora do meu alcance. Assim como uma criança desmamada fica quieta nos braços da mãe, assim eu estou satisfeito e tranquilo, e o meu coração está calmo dentro de mim. Povo de Israel, põe a sua esperança em Deus, o Senhor, agora e para sempre. Deus nos abençoe com a sua palavra. Esse cântico, ele era entoado pelo povo de Israel e é atribuído a autoria dele a Davi e mais uns 3, se eu não me engano, desse bloco que vai do 120 ao 134, são os cânticos dos degraus. Para mim, o Salmo 131, ele se torna o coração de Davi durante toda a sua vida. E o Salmo 131, quando me deparei com ele se tornou um salmo que mexeu muito comigo, apenas esses 3 versículos. Foi um salmo onde eu gosto de usar a expressão: uma linha imaginária foi posta diante de mim e eu tive que atravessar. E hoje à noite eu peço a você que também pense nisso. Eu acho que todas as vezes que nós abrimos a palavra do Senhor, surge uma linha imaginária diante de nós. E a Bíblia vai dizer: atravessa ou não atravessa. E eu quero pedir a você hoje à noite que pense nisso,
aonde, quando nos deparamos com a palavra revelada, nós sempre temos um movimento a dar, uma posição a assumir, uma resposta a dar. Nós temos que atravessar uma linha. E atravessar essa linha foi extraordinária, quando entendi e compreendi apenas esses 3 versículos, que são esses que eu quero compartilhar com vocês hoje à noite. Estamos falando de um rei. Davi, enquanto rei, ele compõe esse verso, e nada mais profundo saber do que um homem que tinha todo o poder em suas mãos, que para um rei que estava nele os 3 poderes, que nós conhecemos aí na nossa república, legislativo, executivo e judiciário. Ele organizava as leis, ele definia as leis, ele executava as leis e ele julgava as leis, porque ele era o rei. Então, enquanto rei, todo o poder estava concentrado apenas nele mesmo. Ele era o rei Davi. Então, toda a nação estava debaixo do que ele determinava, dizia e apontava. E foi esse homem que compôs esse texto. Estamos falando de um homem que tinha tudo. E tudo que ele colocasse os olhos, ele poderia ter, porque até então ele era o rei. E esse homem está agora nos ensinando o Espírito do Senhor, através desta palavra, de que, em primeiro lugar, o testemunho que esse homem nos dá é que ele deixou de ser, ou ele não é mais, pelo menos 3 coisas. Em primeiro lugar, somente o versículo 1, Davi é capaz de dizer: eu não sou orgulhoso, eu não sou arrogante, eu não sou esse homem presunçoso, e eu também não sou prepotente. Esse homem diz: eu não sou orgulhoso, eu não sou arrogante, eu não sou prepotente. Bom, primeira vez que eu li esse versículo, eu já parei no verso 1, dizendo: bom, eu já não posso ler esse versículo. Senhor, eu não sou orgulhoso. Bom, aí já me quebrou, eu já não poderia continuar o texto. Então, por isso que o Salmo 131 me fez parar. É como se o Senhor dissesse assim: lê de novo o verso 1 aí, você, lê de novo o verso 1. Senhor, o meu coração não é orgulhoso. Lê de novo. Então é como se o Senhor estivesse mandando eu ler esse versículo, dizendo: eu sou, Senhor, eu não tenho um coração orgulhoso, eu não sou arrogante, eu não olho para os outros me sentindo superior a eles, eu não me considero melhor do que ninguém pelo meu sobrenome, pelo meu título, pela minha conta bancária, pela minha profissão ou pelo o meu nível acadêmico. Eu olho para todo mundo abaixo. Não, eu não olho, eu olho abaixo, eu sou mais baixo do que todos. Pois é, esse verso 1 eu não consegui ler com muita tranquilidade não. E Davi, o rei, está dizendo: eu não sou orgulhoso, e eu queria dividir isso aqui pelo menos em 3 pontos, nesses 3. Bom, quando ele diz: eu não sou orgulhoso, Davi está correndo um sério risco. É a mesma coisa de dizer: eu sou humilde. E alguém já disse: quando você diz eu sou humilde, já deixou de ser. E quando Davi diz eu não sou orgulhoso, ele está falando de algo muito sério, porque ele não pode se definir a si mesmo. Ele tem que encontrar parâmetros para dizer: bom, baseado nisso eu não sou orgulhoso. E ele só tem um nisso para se basear, que é no caráter do próprio Deus. E Davi, ele faz prenúncios valiosíssimos do Evangelho aqui. Porque quando o Senhor diz: olha, escutem, todo soberbo eu resisto, a minha graça não é dada, a graça, ela não é concedida a soberbos, porque a soberbos eu resisto. Eu tenho a mão no peito de todo soberbo e arrogante e digo: afaste de mim, porque eu não quero nenhum vínculo com você. A graça do Senhor só é concedida a humildes. E aí começa um grande problema para quem é orgulhoso. Então, quando Davi diz eu não sou, ele está fazendo anúncio do Evangelho e automaticamente nos associando e sendo associado a Cristo. Eu tenho uma característica clara de que o adultério que eu cometi, o assassinato que eu cometi, eu tenho uma característica clara, uma visão clara, eu tenho um conceito claro, eu tenho um entendimento claro de que o meu problema não foi o adultério, que o meu problema não foi o assassinato, que o meu problema não foi a arrogância, que o meu problema é o orgulho. Davi poderia dizer: eu não sou mais adúltero, eu não sou mais assassino. Davi diz: eu não sou orgulhoso, porque na verdade, todo pecado nasce do orgulho.
Ele é o nascedor, ele é o ponto inicial, ele é a raiz, ele é a fonte, é de onde tudo nasce. E quando Davi fala isso, ele está dizendo, bom, aquele poder que transformou Lúcifer em Satanás, anjos em demônios, que é o orgulho, ele não está mais batendo na minha porta, e isso não é mais um problema para mim. Porque o orgulho é tão poderoso que fez isso, transformou Lúcifer em Satanás. Imagina o que ele pode fazer conosco. Então, quando Davi fala isso, ele diz, eu peguei o caminho diferente do Adão, que enquanto Adão ele não concordou com o que Deus disse, eu estou concordando, pode assumir o controle da sua vida. Eu estou entendendo que a minha vida agora é o Senhor quem define. Senhor, eu não sou mais orgulhoso, eu não tenho, o meu coração não está mais hostil ao que o Senhor fala. É o que o Senhor diz. Eu me quebrei, eu me rendi. Eu entendi que o trono não se compara com o teu colo. E que o trono, ele não é tão confortável quanto o teu colo, e não tem, o teu colo, ele não pode substituir nenhum trono. Eu não sou orgulhoso, eu não sou mais eu quem vive. E alguém disse isso lá em Gálatas, o brado do Evangelho é, não sou mais eu quem vive. Na verdade, o Evangelho ele não nos salva em primeiro lugar, ele nos mata, a ponto da gente dizer, não sou mais eu quem vive. Não pode ser mais eu. Se o Paulo viesse hoje dar aqui um testemunho, o apóstolo Paulo, dizendo, e aí Paulo, o que foi que aconteceu com você, logo que você tomou uma decisão pelo Senhor Jesus? Ele disse, bom, eu fiquei cego. E se o Paulo fizesse um apelo, quem quer aqui depois? Porque a primeira coisa que aconteceu comigo, quando eu me rendi, foi ficar cego. Os outros começam a me carregar. Eu começo a entender que eu não tenho mais controle. Vem uma voz dizendo, bom, outra pessoa virá te curar. Você que pensava que dominava tudo e todos, e fazia tudo o que você imaginava, ou imaginaria fazer, agora existe um Deus que te colocou de joelhos, você entendeu? E esse Deus que nos coloca de joelhos é esse Deus que Davi o encontrou. Depois aqui ele vai falar que, bom, eu não sou mais arrogante, ou seja, o meu olhar não é mais superior, eu não olho para os outros como superior. Eu não tenho mais esse nariz empinado, que eu poderia ter enquanto rei, mas eu não tenho. Isso acabou na minha vida. Eu não consigo mais olhar para os outros como eu sendo superior. Davi está vivenciando o que Paulo falou lá aos Filipenses. Considere os outros superiores a você. Então são anúncios que Davi dá aqui nesse salmo que permeia todo o Evangelho. O que o Evangelho transforma na vida de alguém e transforma na vida de qualquer um. E aquela mudança, aquela metanoia, a renovação de uma mente, a renovação de um coração, a mudança de um homem que era absolutamente desse jeito, passa a ser igual ao jeito de Cristo. Homens que, pelo dinheiro que possuem, se acham, ou pela posição que têm, Davi está longe disso. Eu não ando jamais olhando para os outros dessa forma. E o outro ponto que Davi coloca aqui é, bom, eu também não ando à procura de grandes coisas para mim. Eu não tenho essa prepotência de alcançar aquilo pela minha força. Eu sei que eu não tenho mais força para alcançar tudo o que eu quero. Eu reconheço as minhas limitações. Eu não fiz da minha vida uma busca atrás de coisas que eu preciso saber ou que eu quero conseguir. Eu não tenho mais os movimentos, o propósito da minha vida mudou. Eu não ando mais em busca de grandes sonhos. Eu não ando mais em busca de grandes projetos. Eu não ando mais em busca de grande estabilidade. O propósito da minha vida mudou. Então o foco mudou. Eu fiz uma conversão. Eu não tenho mais essa agonia de andar atrás de coisas grandes para mim e para minha família. Não mudou. Então eu não sou mais essa pessoa. E calma que a gente não vai para o versículo 2 e versículo 3. A gente primeiro só está dizendo o que Davi deixou de ser e o homem que ele se tornou.
E isso é um testemunho impactante, a gente está ouvindo alguém falando disso, olha, o Senhor me invadiu de tal forma que esse tal de orgulho, essa tal de arrogância e essa tal de prepotência, isso não existe mais na minha vida. E se você tem problema com isso, assim como eu tenho, é olhar para uma palavra dessa e dizer, Senhor, eu quero essa transformação. Porque se o Senhor é capaz de transformar vidas, eu preciso ser transformado. Porque aqui está a problemática de todos os outros problemas. Aqui está a raiz. Porque se sentir superior aos outros, eu não terei nenhum relacionamento saudável, eu não terei uma família saudável, ninguém vai querer se aproximar de mim, e eu sou uma pessoa solitária, porque toda pessoa que se acha melhor do que os outros é solitária. E uma pessoa arrogante, ela é uma pessoa que dificilmente alguém também se aproxima. E o pior, tem Deus como adversário, então nada pior, nada mais esmagador, e nada de noites tão terríveis como essa, e amanheceres mais terríveis do que essa pessoa tem, porque ter Deus como adversário não é fácil. E agora eu estou dizendo que o foco da minha vida mudou. Há coisas que eu não consigo, e eu entendi isso. Há barreiras que eu não posso transpor, eu entendi isso. Sarrafo que eu não pulo, eu entendi isso. Não é mais pelo meu querer. Eu decidi buscar uma coisa em primeiro lugar: um outro reino e a sua justiça. Eu não quero mais implantar o meu reinado. Eu quero viver agora a um reino. Então o orgulho está vencido, eu tenho paz com Deus. A arrogância está vencida, eu tenho paz com o outro. A prepotência está vencida, eu tenho paz comigo mesmo. Então Davi encontra um homem, ou se revela agora um homem em paz. E totalmente em paz. E vamos lá, o que foi que aconteceu? Aí nós vamos para o versículo 2. Bom, é simples, eu me rendi. Então Davi vai dizer, bom, aconteceu uma coisa, assim, vocês estão interessados em saber como eu me tornei o homem do verso 1, foi o verso 2. Então o que foi que aconteceu? Ele disse, eu me rendi. Eu entendi que eu tive que me fazer como uma criança, é a melhor ilustração que eu posso fazer. Eu fui diminuindo, menos de mim, me esvaziando, até me tornar um bebê. E eu me vi como aquele bebê no colo da sua mãe, que acabou de ser amamentado. Então é aquele bebê que tem tudo o que precisa, porque se a gente chegar para um bebê que acabou de ser amamentado, está no seio da sua mãe, no colo da sua mãe, e alguém chegar para esse bebê e dizer assim, e aí bebê, precisa de alguma coisa? Esse bebê vai dizer absolutamente nada, porque eu estou alimentado e no melhor lugar que eu poderia estar, no colo da minha mãe. Então há um Deus mãe aqui nesse texto. Um Deus que supre a questão tanto paterna como materna. É um Deus que é tudo em todos, porque as nossas lacunas maternas também são supridas pelo nosso Senhor. As nossas lacunas paternas também, então Ele é tudo em todos. Então eu posso me sentir como um bebê no colo da minha mãe e como uma criança recém-amamentada. Mas não é simples. Tem uma ilustração que eu gosto muito, que é de uma jovem, que ela tinha aqueles homens que fazem travessia de penhascos, numa corda. Então, aqueles caras meio malucos, assim, que atravessam um penhasco ao outro, através de uma corda. Então, essa menina tinha esse cara como o ídolo da vida dela. E esse camarada foi fazer essa travessia perto da casa dela lá, e ela foi. E ao ver esse homem lá, ela ficou encantada, ficou próximo do seu ídolo, tipo alguns de nós na época do Senna. Então, e essa menina era encantada, e esse cara não dava muito público assim, ela conseguiu falar com ele, se aproximou, bateu papo, e disse o tanto que a vida dele ia enfrentar medos, barreiras, enfrentar obstáculos, e é capaz de ir ao outro ponto e voltar com um carrinho de mão. E a menina disse, é claro que eu acredito. Disse, então entra no carrinho de mão. Aí está o ponto.
Então assim, eu acredito que o Senhor vai e volta, comigo dentro, aí já é outro assunto. Então, fé é isso. Eu acreditar que porque muitos de nós temos fé da geladeira. Você acredita que geladeira gela? Eu acredito. Mas quem mora dentro? A gente usufrui dos benefícios do processo, mas a gente não mora dentro da geladeira. Nós não somos congelados. Pois é, a fé tem que congelar. A fé tem que estar dentro do carrinho. E quando a gente entra dentro do carrinho para o Senhor fazer a travessia, as pessoas vão nos chamar de doidos, porque você deixou tudo por Ele. Você confiou tudo, eu disse, confiei. Nas mãos dele, eu disse, nas mãos dele. A tua vida, eu disse, exatamente. Mas pode ser que você não volte daí vivo. Corre grande risco. Mas se eu cair é porque ele caiu junto. Ele não vai fazer isso aqui com o carrinho. E outra coisa, se eu for e vir, a glória vai ser dele, não vai ser minha. Porque a glória não é de quem está dentro do carrinho, é quem está conduzindo o carrinho. As pessoas só vão olhar para a gente e dizer, como você teve tamanha coragem de fé? Eu sei em quem eu creio. A minha vida está dentro do carrinho. Então, quais são as grandes coisas que eu busco? Dentro do carrinho? Nesse colo? É Ele que está definindo agora. Gente, quando eu era criança, eu era muito bonito. Ficou assim, não sei porquê, mas eu era muito bonito. Aí, como eu era muito bonito quando eu era criança, algumas pessoas iam lá em casa me chamar para entrar nos casamentos. Dava aliança. Aí, assim, eles não falavam comigo. Você falava com a minha mãe ou com a minha irmã. Parece que elas eram a agência. Então, eles falavam comigo. O pior, eles me vestiam e eu não tinha opção. Quando chegava era roupa. E eu não gostava daquelas roupas. E eu detestava entrar em casamento. Mas parece que eu não tinha nenhuma voz. Aquelas gravatas horríveis, aqueles tetos. Não, eu não queria, mas eu tinha que ir. E tipo assim, não, ele vai entrar. Eu disse, mas a roupa é essa, ele vai usar. Eu disse, pois é, isso aí é o que Davi se tornou. Porque qual é a opção do bebê opinar no que ele vai vestir? Qual é a opção do bebê opinar o que ele vai comer? Então, quando eu me torno um bebê no colo do meu Senhor, eu tenho que descansar que Ele vai decidir o que eu vou comer, beber e vestir. Amém? E eu confio tanto nele, mas tanto nele, que eu descanso. O Senhor vai definir o meu futuro, o Senhor vai definir o que eu serei amanhã, o Senhor vai definir o meu amanhã, o Senhor vai definir se eu vestirei ou não vestirei, se eu comerei ou não comerei. É tipo assim, a partir de agora, eu sou o problema teu. Uma criança satisfeita, protegida, alimentada, aquecida, confortável. E Davi vai dizer, a minha alma está assim. A minha alma está assim, a minha alma, ela encontrou esse lugar, assim como essa criança no colo da minha mãe, é a minha alma. Então ela passou de ser aquela alma enlouquecida, superaquecida, que não dorme, que não descansa, que não adora, que não louva, porque tem muito amanhã, tem muito boleto, tem muita preocupação, tem muita gente, tem muita angústia, tem muita ansiedade, e eu não sei o que vai acontecer comigo amanhã. Tem um colo à disposição. Tem um Deus que se torna mãe para que nós possamos descansar nesse colo e encontrarmos cura. Porque é nesse colo que tudo se torna muito grande. E a gente vai entendendo que a gente não pode fazer nada.
A questão é que nós crescemos demais, a questão é que a gente se tornou adulto demais, a questão é que a gente se tornou presunçoso demais, o problema é que a gente ficou grande demais e pensa que tudo agora somos nós que vamos resolver, nós que vamos bancar, a gente é que protege, a gente é que cuida, e esquecemos que nós somos pó, neblina, menos e muito menos que nada. Porque sem Ele nada poderemos fazer, foi o que Ele nos disse. Vocês são apenas galhos em mim, e sem mim nada podereis fazer, não é, Davi? E o Davi vai dizer isso no outro salmo, diz, é verdade, porque se não fosse o Senhor, IBN que o diga, se não fosse o Senhor, nós estaríamos mortos. Então, se não fosse Ele, nós já teríamos dado cabo da nossa própria vida. Algumas pessoas olham para nós e dizem, eu não sei como você não surtou naquela fase que você passou na sua vida, eu não sei como você conseguiu superar, eu não sei como você conseguiu passar por aquilo. E a gente também não vai entendendo, apenas vamos balbuciando a frase, se não fosse o Senhor. Eu não sei por que eu ainda estou de pé, é apenas o Senhor. Porque eu aprendi um colo, a prática da presença plena de quem Deus é. Nós cantamos a presença do Senhor, é o que Davi está dizendo, é essa presença. Esse colo é viver essa presença todos os dias, em todos os momentos, porque eu não quero mais ficar grande. Eu não quero mais ficar grande. É nesse colo que a gente não tem nenhuma autonomia. É nesse colo que a gente entra no carrinho e diz, agora é contigo. Eu creio que o Senhor foi, eu creio que o Senhor virá, mas eu estou dentro do carrinho a partir de hoje. Porque acreditar que o Senhor vai e vem é uma coisa, estar dentro do carrinho é outra. Aqui, nesse lugar, eu sou completamente vencedor de todo tipo de frustração. Eu sou vencedor de todo tipo de ressentimento. Eu sou vencedor de todo tipo de ansiedade. Porque até quando a gente vai acreditar que confiar no Senhor não é a melhor opção? Eu resolvo os meus problemas. Você que chora escondido, você que vai para banheiro chorar escondido porque você tem vergonha de chorar na frente dos outros, você acha que vai resolver o quê? Muitos de nós estamos dando para nós mesmos últimas chances. E às vezes nem as pessoas que estão próximas da gente sabem disso. De tão decepcionado que nós estamos conosco, porque parece que a gente não aceita nem as nossas próprias fraquezas, como se a gente fosse alguém capaz. E esse bebê, se a gente colocar um copo de água próximo e diz assim, bebe bebê, ele vai dizer, isso é grande demais para mim. Por minha mãe. Seria fantástico a gente parar de chorar, como Davi disse, foi nesse lugar que eu parei de chorar, foi nesse lugar que a minha alma encontrou quietude, foi nesse lugar que eu fui curado emocionalmente, as minhas emoções se organizaram, porque a minha alma encontrou quietude, foi no colo dele. Foi no colo dele. Agora sim, solidão, insegurança, fome, esse sentimento de não protegido, falta de significado, falta de calor, culpa, medo, ansiedade, tudo isso está resolvido nesse colo. Eu gosto muito do texto que Colossenses 3:3. Se eu estou feliz, se eu estou ainda bom da memória,
Colossenses 3,3 diz assim: pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Vocês morreram, não morreram? Eu disse, morremos. Se tornou uma criança, não foi? Eu disse, isso. Então, espiritualmente, você está em um lugar. Você está oculto, escondido. Com quem? Com Cristo. Onde? Em Deus. Então imagina essa questão assim, o diabo vai te pegar. Não sei se vocês acreditam nesse negócio, o diabo vai te pegar. Bom, para o diabo me pegar, ele tem um problema. Porque ele vai me achar onde? Eu estou aonde, gente? Eu estou em Deus, então primeiro ele vai ter que chegar até ele lá. E eu estou muito mal acompanhado, porque quem é que está comigo? O meu Redentor. Aquele que tem na sua coxa escrita Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E eu estou com Ele, em Deus, escondido. Então, espiritualmente, eu moro onde? Então, que tipo de vulnerabilidade um crente tem? Como assim, seta? Eu estava onde? O diabo me passou uma rasteira. Onde você estava? Em qual caminho? Fazendo o quê? Pensando em quê? Fora do colo ou no colo? Como o diabo passa uma rasteira num bebê no colo da sua mãe? Como? Você ficou adulto, não foi? Então nesse colo até as guerras espirituais tem outra forma de pensar. Porque enquanto eu me considero o habilidoso para fugir das setas do capeta, vai acertar. Essa parte aí você pode parar para pensar, não sabe se concorda, não sei se concorda, mas tudo bem. Mas se descer do colo é problema. Eu acho muito interessante aquele texto de Marcos, capítulo 7, uma mulher grega, de origem fenícia, ela chega para o Senhor e está clamando ao Senhor porque a sua filha está possessa. E não sei se você já teve a infelicidade de ver situações de pessoas possessas. Imagina a filha possessa. E essa mulher chega, se aproxima do Senhor, e o Senhor não dá ouvidos. Parece que é um dos discípulos que diz, Senhor, está pegando mal, essa mulher está correndo atrás do Senhor, o Senhor nem liga para ela, o Senhor nem olha, nem faz ouvido de mercador, nem escuta. Parece que o discípulo foi mais sensível que Cristo. E o Senhor Jesus não responde para essa mulher, ele responde ao discípulo, dizendo assim, bom, eu não vim para esse tipo de gente, porque não é certo pegar pão que é dos filhos e dar aos cachorrinhos. Aí essa mulher diz assim, o Senhor está certo, mas os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem das mesas. Marcos diz assim, por causa disso que você acabou de dizer, o demônio saiu. Pode ir, a sua filha está liberta. Eu não sei o que foi que aconteceu, eu não sei quem essa mulher era, mas na hora que ela disse, eu concordo com o que o Senhor acabou de dizer, e eu aceito comer migalha, o reino espiritual perdeu. Do mal. E o Senhor diz, o demônio já saiu. Não teve que estar amarrado, estar repreendido, vai lá com óleo, não. Por causa disso aí, porque você acabou de dizer, eu aceito migalha, não teve mais condições do reino espiritual, do mal, ter agência, atuar na sua casa. Eles já saíram. Curioso, né? Eu acredito que orgulho são feridas abertas, das quais os demônios se alimentam. Eu vou repetir, eu acho que orgulho são feridas abertas,
das quais demônios se alimentam. Por isso que nada mais letal do que uma pessoa cheia de si. Onde que Davi está? Muito longe disso. Onde que ele passou a morar? No colo. E aí ele fecha com um grande apelo. Israel, espera no Senhor. Espera no Senhor. Versículo 3. Aí ele vem com um apelo. Põe a sua esperança no Senhor. E a esperança, ela não nos confunde, porque o que nos confunde é expectativa. Um cristão não vive de expectativas, um cristão vive de esperança, porque a esperança é aquilo que não pode ser mentira. Expectativa está fundamentada em mim, no que eu espero. Esperança está fundamentada no que Ele disse, e não pode ser mentira. Então eu tenho esperança, porque Ele falou que seria assim. Então por isso que a esperança, ela nos dá a perseverança, porque a gente está combatendo um combate que a gente sabe que vai ganhar. Porque Ele disse, esse combate vocês vencerão, porque comigo vocês são mais do que vencedores. Então na verdade, quando eu digo espera porque eu estou voltando, eu não estou ainda vendo se depende de contanto que. E hoje, por exemplo, hoje nós perguntamos a alguns cristãos, você tem convicção da sua salvação? Se o Senhor voltasse hoje, você iria? Se hoje fosse o arrebatamento, ou se hoje você partisse, você estaria certo? Você se encontraria com o Senhor? Hoje um número enorme de cristãos que estão lotando os templos, eles não têm essa certeza. Se agora, como é que dá para esperar só mais uma meia horinha só para eu resolver não dá. Se fosse agora, como é que ficaria? Então eu teria que fazer alguma coisa. Você fazer o quê? Então é mediante o que você faz ou mediante o que foi feito na cruz? Se nos salvamos por méritos ou nos salvamos por graça? Como assim eu tenho que fazer alguma coisa para? Quem disse isso? A gente faz por resposta, não para alcance. Não faz sentido. E quando Davi está dizendo espera no, não é espera pelo. Viu que ele não saiu do lugar? Espera no Senhor. Não é esperar por um Senhor que virá, é esperar em um lugar do qual eu nunca sairei. Povo de Israel, esperem no Senhor, porque a esperança não vai nos dar nenhum tipo de medo. E se a nossa esperança está apenas dependendo das coisas aqui, nós somos os mais infelizes de todos os homens. A nossa esperança está nos céus, de onde nós aguardamos o nosso Redentor e Senhor. Hoje nós podemos fechar os olhos em paz e saberemos que vamos para casa. E a nossa casa não é em Ceilândia, a nossa casa não é em Taguatinga, nem no DF. O Senhor não deu ainda nenhuma escritura de terreno para nenhum de nós. Pode sonhar com qualquer casa aqui, com qualquer propriedade, mas saiba que é uma tenda e sempre será. Nós somos peregrinos, estamos indo para casa. Ele disse que um dia virá nos buscar, não disse? E ele disse que se a gente fechar os olhos, agora nós vamos para casa, não foi? Na casa do meu pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu não iria dizer. Mas entenda, daqui a pouco eu venho buscar você. Eu vou arrumar teu quarto, daqui a pouco eu venho te pegar. Porque morada lá não é casa, você sabe, né? Quando o Senhor disse, na casa do meu pai tem muitas moradas, ele disse assim, na casa do meu pai tem muitos quartos. Então, se você pensava que lá no céu ia ter uma casa para cada um, não. Rapaz, eu não sei se lá vai ser uma mansão, uma casinha. Não, isso é aqui, lá é casa e a gente vai para o nosso quarto. E quem sabe, beliche. E você vai dormir junto com o pastor Jair. Pastor Jair em cima, você embaixo. Mas é céu, gente, isso é uma benção. Fica com medo não, né? Mas na casa do meu pai tem muitas moradas. É casa. Não é na cidade do meu pai tem muitas casas e você vai ganhar uma mansão se você fizer tudo certinho aqui.
Aí essa ideia de céu, sem ter mansão lá, e é mesmo, hein? Pastor Jair, assim, pode ser beliche, pode ser triliche. Já foi naqueles retiros? Vai que é aquilo. Irmãos assim que não tem horário, e vai que o céu é parecido com aquilo lá. Ei, rapaz, é mesmo? Ele diz, porque o céu não é aquilo que eu vou ganhar, é com quem eu vou morar. Porque se a casa for mais importante do que a pessoa, a gente está indo para o lugar errado. Porque o que é mais importante no céu não é como lá vai ser, por isso que a Bíblia não revela tanto. E os crentes são doidos para saber como é que é lá no céu, e a Bíblia não revelou com muita clareza, sabe por quê? Porque o mais importante não é o lugar, é quem estará lá. E quem estará lá é o nosso Senhor, que a gente já chama de Pai. Então o que é mais importante para nós é chegarmos lá, chegarmos em casa e dar um abraço no nosso Pai, e não a casa que eu vou morar. Então o mais importante no céu não é lá e me encontrar com os que já partiram, não. Eu vou para o céu para me encontrar com aquele que me fez e a quem eu chamo de Senhor, dono e Pai, até com Ele. Essa é a esperança, menos que isso, a expectativa. E a expectativa vai deixar a gente confuso, perturbado e frustrado. Esperança motiva a gente. Por isso que Davi diz, põe a sua esperança no Senhor, espere no Senhor, Israel. E hoje você precisa tomar uma decisão, é agora. Põe a esperança no Senhor agora e para sempre. Não mude mais. Salmo 131 nos ajuda a entender que humildade cura o coração, a confiança acalma a alma e a esperança sustenta a caminhada. Deus não está procurando pessoas impressionantes. Ele espera por filhos e filhas que decidiram descansar nele. Que o Senhor abençoe IBN sempre, todo dia mais, e para a sua glória e para o seu louvor. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, agradecemos ao Senhor pela oportunidade que temos de poder entender que o Senhor fala conosco e que o Senhor nos dê ouvidos sensíveis sempre para identificarmos aquilo que o Senhor tem que nos ensinar e a gente precisa entender. Obrigado, Senhor, porque apesar das nossas estruturas às vezes estarem tantas contradições com aquilo que o Senhor quer de nós, o que a gente sente hoje à noite é que o Senhor jamais vai desistir da gente. Obrigado, Senhor, porque a Tua graça e o Teu amor nos ensina que qualquer homem pode mudar, que qualquer pessoa resistente, qualquer coração endurecido pode se quebrar, qualquer caso perdido pode se tornar um missionário, qualquer adolescente rebelde pode se tornar um servo. Qualquer homem cheio de si pode se tornar uma criança. Qualquer mulher aflita pode ter a sua alma sossegada nessa noite. Obrigado porque o Senhor sempre apresenta um caminho de cura. E nos perdoe por muitas vezes sermos adultos demais. Louvamos o Senhor por nos fazer entender que o Teu reino são das crianças. E o que nós estamos precisando é ficar mais e mais e mais esvaziados de nós mesmos, e para que nós entendamos o Teu Evangelho na sua plenitude. Obrigado, Senhor. Obrigado por esta noite. Em nome de Jesus.